Capítulo 2. O poder do pecado que habita o interior. Observamos a realidade do pecado que habita o coração do homem como um princípio vital. Olhemos agora para sua natureza, conforme demonstrada por seu poder e eficácia. Quero enfatizar o aspecto de sua natureza que está expresso em Romanos 8:7, abre aspas. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, fecha aspas. O pecado é inimizade. A palavra inimizade para com Deus sugere mais que a hostilidade que os inimigos têm uns para com os outros. Inimizade é a personificação de toda a hostilidade. Inimigos podem vir a se reconciliar, mas a inimizade nunca é reconciliada. Na verdade, o único modo de reconciliar inimigos é destruir a inimizade. O apóstolo declara, abre aspas, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, fecha aspas, por meio do sangue redentor de Cristo. Romanos 5:10. Assim, até mesmo os maiores inimigos podem se reconciliar. Mas quando o apóstolo fala do princípio da inimizade, não há outra maneira de lidar com ela, senão abolindo-a ou destruindo-a por completo. Assim, ele explica como Cristo, abre aspas, anulou em seu corpo a inimizade, fecha aspas, por seu sangue. Efésios 2:15. Se algum resquício de inimizade permanece, não deve ser tolerada. Ela pode perder parte de sua eficácia, mas, como uma simples dose de veneno, infestará e espalhará seu veneno novamente, ou, como uma centelha de fogo, ainda continuará queimando. Por isso o apóstolo, conhecendo seu caráter, clamou em Romanos 7:24 por uma total libertação do seu poder. Abre aspas. Quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Fecha aspas. A mortificação compromete a sua força, mas não pode lidar com a sua natureza. A graça muda a natureza do homem, mas nada muda a natureza do pecado. Abre aspas. Deus é amor, fecha aspas. Lemos em 1 João 4:8. Deus é eternamente excelente e desejável acima de todas as coisas, desejável em si mesmo, na morte de seu Filho e em todos os seus frutos inexprimíveis, nos quais somos o que somos e dos quais todas as nossas esperanças futuras dependem. No entanto, é contra este Deus que podemos carregar uma inimizade por toda a nossa vida. Trata-se de uma inimizade incapaz de ser curada ou reconciliada. Nossa única salvação se encontra em sua destruição. Como dissemos, é possível que inimigos se reconciliem, assim como Davi fez com Saul. A estratégia que ele usou, nós todos podemos usar. Descobrir aquilo que provoca o nosso inimigo e removê-lo, a fim de promover a paz. Em 1 Samuel 26:19, Davi diz, abre aspas, se o Senhor o instigou contra mim, queira ele aceitar uma oferta. Se, porém, são homens que o fizeram, que sejam amaldiçoados perante o Senhor. Fecha aspas. Quer a oferta de reconciliação tenha vindo de Deus, quer dos homens, ela traz consigo a esperança de paz. Mas quando um homem lida com a própria inimizade, não há nada que possa esperar, senão a luta contínua até que uma das partes seja por fim destruída. Pois, se uma inimizade não for vencida e destruída, ela irá vencer e destruir a alma. Eis aí onde grande parte do poder do pecado reside. Sua inimizade não admite acordos de paz. Pode haver uma trégua onde não há paz, mas com esse inimigo não podemos ter trégua nem paz. Assim, é inútil esperar reconciliação com o pecado. Alguns tentam, premeditando, abre aspas, como satisfazer os desejos da carne, fecha aspas, Romanos 13:14. Mas é como tentar apagar um fogo com madeira e óleo, o que só acrescenta combustível ao fogo e o faz crescer. A única maneira de lidar com o fogo em sua origem é extinguindo-o, nada mais terá efeito. Uma vez que a natureza do pecado é a inimizade, o único alívio que se pode encontrar está em sua destruição completa. O pecado é inimizade para com Deus. O pecado é não somente inimizade em si, mas é inimizade contra Deus. Na verdade, ele escolheu ter o próprio Deus como seu inimigo todo-poderoso.
Em várias passagens das Escrituras, o pecado é referido como nosso inimigo. Assim, 2 Pedro 2,11 diz, abre aspas, se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma, fecha aspas. E também, abre aspas, a carne deseja o que é contrário ao espírito, fecha aspas, Gálatas 5,17. O pecado peleja contra o princípio espiritual que está em nós. Ele luta para destruir a nossa alma. Embora se oponha à obra da graça em nós, sua natureza e propósito, acima de tudo, é se opor a Deus. Quando pensamos em Deus como legislador, como santo ou como o autor da salvação, constatamos então quão letalmente séria é a inimizade do pecado. Por que o pecado se opõe ao dever, de modo que o bem que queremos fazer não conseguimos? Por que o pecado torna a alma carnal, indisposta, descrente, sem espiritualidade, esgotada e desorientada? Simplesmente porque ele é inimizade a Deus, com quem a alma anseia ter comunhão. O pecado tem uma ordem de Satanás, parecida com aquela dada aos assírios pelo rei. Abre aspas, não lutem contra ninguém, seja soldado, seja oficial, senão contra o rei de Israel. 1 Reis 22:31. O pecado não se opõe a ninguém mais, senão ao próprio Deus, como os assírios que perseguiram Josafá pensando que fosse o rei Acabe. Quando descobriram que ele não era o rei de Israel, cessaram a perseguição. Do mesmo modo, Satanás só atrai aqueles que vivem na presença de Deus. O restante é deixado por sua própria conta, pois a inimizade é primeiramente contra Deus. Outro aspecto da inimizade é este. O pecado ataca a santidade e a autoridade de Deus em nossas vidas. Ele odeia o jugo do Senhor. Abre aspas. Contudo, você não me invocou, fecha aspas. Disse Deus aos pecadores durante a realização de várias obrigações. Isaías 43:22. Na verdade, cada ato de pecado é fruto de um enfado para com Deus. No fundo do nosso coração, a natureza do pecado é dizer a Deus, abre aspas, deixa-nos, fecha aspas. Jó 21:14, 22:17. É se opor a Deus, rebelar-se, lançar fora o seu fardo e destruir a dependência que toda criatura tem do Criador. Em Romanos 8:7, o apóstolo explica por que, abre aspas, a mentalidade da carne é inimiga de Deus, fecha aspas. Abre aspas, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo, fecha aspas. Ela nunca se submete, nem se submeterá, nem pode se sujeitar a Deus. Sua natureza como um todo consiste em oposição a Deus, e ela nunca será outra coisa senão isso. A inimizade do pecado como universal e absoluta. Além disso, a inimizade a Deus é absoluta e universal em sua extensão, pois é intrínseca dentro do pecado. Tal inimizade é universal a tudo de Deus, é universal à alma, absolutamente em todas as suas operações. 1. O pecado é universal em sua inimizade para com Deus. Se houvesse algum atributo ou ato de Deus que não representasse inimizade ao pecado, a alma do homem poderia encontrar refúgio nisso. Mas não há nada, pois a inimizade está em tudo que seja de Deus e em todas as coisas nas quais ou por meio das quais nós relacionamos com Deus. O pecado é inimizade a Deus enquanto Deus e, portanto, a tudo de Deus, seja sua bondade, sua santidade, sua misericórdia, sua graça ou suas promessas. Não há nada de Deus contra o que ele não seja um inimigo implacável. Do mesmo modo, não há tarefa alguma que executemos para Deus a qual o pecado não se oponha. E quanto mais espiritualidade e santidade houver naquilo que fizermos, maior será a sua inimizade para com nossas ações. Assim, aqueles que mais buscam experimentar Deus sofrerão mais forte oposição. 2. O pecado é universal em sua inimizade contra a alma. Se o pecado se contentasse apenas em subjugar uma faculdade da alma e deixasse uma afeição que fosse livre de seu jugo, seria então possível opor-se a ele ou enfraquecê-lo. Mas quando o próprio Cristo vem como vencedor visitar a alma, ele não encontra um lugar de repouso. Devemos lutar por cada centímetro de território, na mente, nas afeições, na vontade.
Nenhuma área da vida de ninguém está de fato assegurada sem luta. Mesmo quando a graça de Deus entra na alma do homem, o pecado ainda permanece lá, e de modo perceptível. Assim, concluímos que há uma guerra universal na alma do homem. A mente luta com sua própria escuridão e vaidade. A vontade peleja contra sua própria escuridão e vaidade. Cada afeição lida com sua própria rebeldia, sensualidade e aversão a Deus. Por isso, nosso conhecimento é imperfeito, nossa obediência é frágil, nosso amor é confuso em suas virtudes, nosso temor ao Senhor não é puro, e nosso prazer em Deus não é livre e nobre. 3. O pecado é constante em seu poder de inimizade. O pecado nunca se enfraquece, se rende ou desiste, a despeito de toda a poderosa oposição que encontra na lei do Evangelho. Se tão somente acreditássemos nisso, seríamos menos descuidados no lidar com essa inimizade implacável. Fazem bem aqueles que vigiam para que o seu poder seja enfraquecido neles. Mas quão triste é o engano daqueles que se iludem, pensando que não têm pecado. Veja 1 João 1,8. O pecado é a aversão a Deus. As ações e operações do pecado são duplas. Primeiro, pela aversão, e segundo, pela oposição. Esses dois elementos nos ajudam a ver a operação da inimizade contra Deus dentro de nós. Há aversão quando duas partes se odeiam mutuamente. O profeta escreve, abre aspas, eu me cansei deles e o rebanho me detestava, fecha aspas, Zacarias 11:8. Trata-se de uma inimizade mútua, como a que os judeus e samaritanos tinham uns pelos outros, veja João 4:9. Oposição ou contenção é outro produto da inimizade. Como Isaías 63:10 diz, abre aspas, ele se tornou inimigo deles e lutou pessoalmente contra eles, fecha aspas. Isso fala de como Deus abandonou seu povo. Ambas resultam da inimizade. O pecado é, primeiramente, aversão a Deus. O pecado não se dispõe a trabalhar a fim de obter comunhão com Deus. Todo cansaço, toda carnalidade, toda formalidade nesses deveres brotam dessa raiz. Assim somos advertidos, abre aspas, quando você for ao santuário de Deus, seja reverente, fecha aspas, Eclesiastes 5:1. Em outras palavras, Deus está dizendo, abre aspas, você tem alguma tarefa espiritual para realizar? Tem o propósito de buscar comunhão com Deus? Olhe então para si mesmo e tenha cuidado com as inclinações de seu coração, pois elas se perderão e serão desviadas pela aversão àquilo que você se propõe a fazer, fecha aspas. A aversão nos fará perder o rumo sempre que buscamos fazer o bem. Abre aspas. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Fecha aspas. Romanos 7:21. Paulo está dizendo, abre aspas, sempre que tenho desejos espirituais pelo bem, o pecado está presente para me atrapalhar e obstruir em minha tarefa. Fecha aspas. Isso porque o pecado odeia e repudia tudo aquilo que faço para Deus. O pecado permite uma aparência exterior e física de adoração a Deus com a qual não se importa, pois ela mantém o coração afastado. Veja Ezequiel 33:31. Algumas pessoas acreditam que têm tamanha liberdade do pecado que essa aversão não existe dentro delas. Mas eu temo que essa pseudo-liberdade seja o resultado de uma ou duas causas. Para muitos, isso é ignorância em relação à verdadeira condição e estado de suas almas. Assim como os fariseus, elas estão nas trevas com relação a si mesmas. Eis porque se gloriam naquilo que fazem para Deus. Algumas, então, não têm um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, nem possuem comunhão verdadeira com Ele. Assim, sejam quais forem as tarefas de obediência que desempenhem, elas têm pouca ou quase nenhuma oposição ao pecado. Muito diferente é a aversão ao pecado daqueles que buscam somente a Deus em suas vidas. Primeiro, esses crentes frequentemente experimentam essa aversão do pecado a Deus em suas afeições. Um conflito secreto e profundo em relação a Deus reside neles, a menos que a mão de Deus em seu espírito esteja erguida e seja forte sobre suas almas.
Mesmo quando convicções, senso de obrigação, verdadeira estima por Deus e comunhão com Ele levam a alma à intimidade da oração, pode ainda haver uma relutante resistência a ela. Sim, pode haver até mesmo uma forte oposição, de modo que a alma se apegue a qualquer desculpa ou desvio que possa abraçar, sabendo que a negligência à oração será dolorosa para o espírito. Uma segunda fonte da aversão a Deus é descoberta na mente. Jó fala da facilidade com que enchemos nossas bocas de argumentos diante de Deus. Jó 23:4. Vivemos em situações em que a nossa mente, sabendo claramente as tarefas que devemos realizar diante de Deus, limita-se a vaguear e a enfraquecer preguiçosamente a partir da secreta aversão do pecado que habita no interior para com Deus. Por esse motivo, alguns se queixam de sua incapacidade de meditar. A aversão também é encontrada nas tarefas práticas que precisamos realizar. As dificuldades surgidas em relação a essas tarefas, a falta de consistência em realizá-las, o descuido e a falta de continuidade na fé, culminando na apostasia, são evidências do pecado que habita o interior. Satanás cega as pessoas que lutam por servir a Deus sem ter um relacionamento verdadeiro com Ele. Deixar o pecado à vontade em nossas vidas é permitir que ele cresça até que sufoque e cegue a consciência. Não vencer o pecado é ser vencido por ele. Aquilo que é feito em oculto é também encontrado nas tarefas públicas. Como temos de lutar e nos esforçar nelas, especialmente contra a espiritualidade delas? A mente e as afeições se confundem em suas motivações, às vezes evidenciando a realidade feia e desagradável do pecado. Que o homem possa despir toda a tarefa, quer privada, quer pública, da falsa exposição que ela ganha externamente, declarando-a inapropriada para Deus. Agindo assim, sentirá por certo o poder e os efeitos das aversões do pecado para com Deus. Como então manteremos a alma longe dessas aversões para que possamos ter uma base santa de mente e espírito? 5 maneiras podem ser destacadas. 1. Tenha uma disposição de coração firmada em Deus. Somente uma base ou disposição santa nos permitirá dizer como o salmista, abre aspas, meu coração está firme, ó Deus, meu coração está firme, fecha aspas. Salmo 57:7. É totalmente impossível manter o coração com uma postura santa diante de qualquer tarefa se ele não estiver também, em tudo o que fizer, diante de Deus. Se o pecado nos atrapalha em uma determinada área da nossa vida, ele terá controle sobre todas as outras. Uma disposição e um espírito contentes em todas as tarefas e em todos os caminhos são um único antídoto para isso. Em nossas tarefas públicas e privadas, a consistência deve ser mantida, pois há harmonia na obediência. Se você rompe com uma parte, interrompe o todo. Assim diz Davi, abre aspas, não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos, fecha aspas. Salmo 119:6. Um respeito universal por todos os mandamentos de Deus é o único antídoto contra a desonra. 2. Trabalhe para prevenir o início das obras de aversão. Deixe que a graça se antecipe a todas as tarefas, abre aspas. Dediquem-se à oração, fecha aspas, antecipando o perigo em tudo o que fizerem, 1 Pedro 4:7. Estejam alerta em relação a todas as tentações, pois se elas não forem tratadas no encontro incipiente, posteriormente prevalecerão. Não permita que o pecado negocie com a alma. Pedro havia dito anteriormente, abre aspas, nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá, fecha aspas. Ao que Jesus imediatamente replicou, abre aspas, para trás de mim, Satanás, fecha aspas. Mateus 16, 22, 23. Do mesmo modo, devemos dizer, para trás de mim, lei do pecado, vá para longe. 3. Embora o pecado faça o seu trabalho, nunca permita que ele obtenha uma vitória. Não se canse diante de sua tenacidade ou desista por causa de sua oposição. Assim como exorta o apóstolo, abre aspas, queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim para que tenham a plena certeza da esperança de modo que vocês não se tornem negligentes, fecha aspas. Hebreus 6, 11 e 12. Perseverem e não se deixem desviar pelo poder da tentação através do desânimo. E, acima de tudo,
da insensibilidade à aversão do pecado para com Deus. Nosso Senhor nos instrui que os homens devem, abre aspas, orar sempre e nunca desanimar, fecha aspas, Lucas 18:1. A oposição se levantará e nenhuma delas será tão forte como a do nosso próprio coração. Ouçam, abre aspas, não se cansem, fecha aspas, diz o apóstolo. Abre aspas, nem desanime, fecha aspas, Hebreus 12:3. A mesma advertência é dada em Romanos 12:12. Abre aspas, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, fecha aspas. E novamente em Romanos 6:12, lemos, abre aspas, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos, fecha aspas. Não se entregue, mas persevere na luta. Espere em Deus e você prevalecerá. Temos essa promessa em Isaías 40:31, abre aspas, aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam, fecha aspas. Aquilo que é difícil de ser feito agora, ficará ainda mais difícil se não o enfrentarmos de imediato. Mas se ficarmos firmes agora, Deus promete que alcançaremos a vitória mais adiante. 4. Carregue sempre consigo um senso constante e humilde da aversão que o pecado tem dentro de nossa natureza à verdadeira espiritualidade. Depois de nos darmos conta de toda a bondade que recebemos por meio da graça de Deus, por certo, tudo o que poderemos fazer é caminhar bem perto dele. Os frutos que produzimos não vêm dele? A nossa luz não vem dele? Não ganhamos todas as coisas quando nos achegamos a ele? Não obtivemos todo o descanso e paz dele? Ele não é a fonte de todas as misericórdias e outras coisas desejáveis? Não temos recebido dele mais do que o nosso coração poderia conceber ou a nossa língua expressar? Se isso tudo é verdade, por que então alimentarmos um desprezo maldito para com ele e seus caminhos em nossos corações tolos e miseráveis? Deveríamos ter vergonha dessa aversão. Se Deus tem prazer em habitar em um espírito humilde e contrito, caminhemos à luz de um sentimento humilde de sua presença. Isso enfraquecerá o mal do pecado que habita o interior. 5. Finalmente, trabalhemos para possuir essa mente com a beleza e a excelência das coisas espirituais. Acalente essas coisas como desejáveis e agradáveis à alma. Trata-se de um princípio inato que a alma não continuará adorando a Deus se não estiver descobrindo a beleza e a graça dessa adoração. Assim, quando os homens perdem todo o sentido espiritual e o gosto pelas coisas de Deus, acabam por inventar substitutos, propósitos exteriores e formas bonitas de adoração usando imagens, figuras e coisas semelhantes. A menos que os homens vejam beleza e prazer na adoração a Deus, eles agirão em oposição a ela. Veja Deus, então, como a fonte eterna de toda beleza. Ame a Cristo como sendo a esperança de todas as nações. Admire o Espírito Santo como o grande embelezador das almas. Familiarizar a alma com essas divinas atrações é enfraquecer a aversão que o pecado que habita o interior exerce às coisas de Deus dentro de nós. O pecado é a oposição a Deus. O pecado é inimizade a Deus por meio da aversão, mas ele é também oposição a Deus por meio de seu desacordo, assim como luz às trevas, o calor ao frio, a virtude ao vício, ou o pecado à graça. Abre aspas. Eles estão em conflito um com o outro, fecha aspas. Gálatas 5:17. Há 4 maneiras nas quais se observa essa oposição do pecado a Deus. Primeiro, ela é vista por meio da inclinação geral do pecado à luxúria. Veja Gálatas 5:17. Segundo, ela é vista por meio de sua guerra. Veja Romanos 7:23, Tiago 4:1, 1 Pedro 2:11. Terceiro, ela é vista pelo modo como captura a alma. Veja Romanos 7:23. Quarto, ela é vista pelo modo como cresce e cresce, gerando por fim a loucura. Veja Eclesiastes 9:3. 1. O pecado se opõe a Deus por meio da cobiça. Todas as ações do pecado, portanto, são chamadas de, abre aspas, desejo da carne, fecha aspas. Gálatas 5:16. Abre aspas, não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne, fecha aspas. Adverte o apóstolo em Romanos 13:14.
A mente e a carne têm desejos. O pecado se opõe a Deus por meio da cobiça de duas maneiras. Primeira, o coração tem uma propensão oculta para fazer o mal. O coração normalmente espera para fazer o mal em nós. Sob o domínio do pecado, é dito acerca do homem que, abre aspas, toda a inclinação dos pensamentos do seu coração é sempre e somente para o mal, fecha aspas, Gênesis 6:5. Ele concebe somente aquilo que é mal. A lei do pecado é absolutamente predominante. É como veneno na corrente sanguínea que não possui antídoto que contém a sua virulência. Aqui é preciso fazer uma distinção, no entanto, entre o pendor habitual do coração que todos temos e as inclinações do coração que podem ser transformadas pela graça de Deus. Com relação ao primeiro, Paulo confessa, abre aspas, o mal está junto a mim, fecha aspas, Romanos 7:21. Ele está sempre presente, desejando pecar. Ele é um rio cheio de fontes ocultas que o capacitam a fluir continuamente. Se as fontes secarem, no entanto, o nível da água baixará. Os homens em vão represam esse rio na tentativa de contê-lo com suas convicções, resoluções, votos e promessas. Podem conseguir por um tempo, mas quando a fonte volta a jorrar, a água inunda tudo novamente. Essa propensão habitual para pecar é descoberta de duas maneiras. Primeiro, em suas erupções inesperadas dentro da alma por meio da imaginação tola ou pecaminosa. Descobrimos os pensamentos malignos que nunca soubemos que tínhamos. Paulo então nos adverte para que sejamos vigilantes a fim de que não sejamos surpreendidos em algum pecado, em Gálatas 6:1. Por outro lado, podemos estar fazendo algo bom e o pecado repentinamente entra em nossa consciência, nos seduzindo inesperadamente. Quanta comunhão com Deus é desperdiçada desse modo. Quantas vezes meditações são interrompidas, corrompendo a mente e a consciência. Não conheço fardo maior na vida de um crente que essas invasões involuntárias do pecado dentro da alma. Essas invasões do pecado parecem ser involuntárias porque carecem do consentimento da alma. No entanto, a corrupção da vontade é a fonte dessas incursões do mal dentro de nossa consciência. Por essa razão, o apóstolo clama, abre aspas, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte, fecha aspas, Romanos 7:24. Mas, como notamos, o coração também tem inclinações para fazer o mal que podem ser transformadas pela graça de Deus. Assim como o coração se inclina para o mal, pode, do mesmo modo, inclinar-se a resistir ao mal, se somos crentes. Nosso Salvador diz acerca dos assaltos e tentações de Satanás, abre aspas, o príncipe deste mundo está vindo, ele não tem nenhum direito sobre mim, fecha aspas, João 14:30. Cristo sofreu mais tentações que todos os filhos dos homens e, no entanto, só lidou com aquilo que vinha de fora. Seu coração sempre foi puro de inclinações malignas. A cobiça consente em seu contato efetivo e faz pressão em prol do que é mal. Ela cobiça continuamente em uma reação em cadeia de cobiça sobre cobiça. Assim, Tiago 1,14 nos diz, abre aspas, cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido, fecha aspas. Se mantivermos nossos corações puros, no entanto, as tentações que vierem de fora não terão poder sobre nós. O poder do pecado, então, é o de gerar pecado, adverte o apóstolo. Devemos nos guardar de toda forma de mal dentro de nossos corações. Veja 1 Tessalonicenses 5:22. Agindo assim, estaremos livres da cobiça. 2. O pecado se opõe a Deus por meio de guerra. O pecado incita a mente do homem a ter um apetite e uma inclinação para a cobiça constante. Ela, no entanto, não pode ser saciada, e então passa a lutar e pelejar com vigor, a fim de obter o seu propósito e desejo. Muito pecado poderia ser evitado se a cobiça não pelejasse desse modo, mas ela persegue seu objetivo vigorosa e incansavelmente em conflito aberto. Desse modo, homens perversos se inflamam, transformando fagulhas em labaredas de fogo. Veja Isaías 57:5. A guerra do pecado, por sua vez, consiste em 3 coisas. Sua rebelião contra a graça, seu ataque à alma, competindo pelo controle e o domínio sobre ela, e o seu comprometimento das afeições. Abre aspas. Vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, diz o apóstolo em Romanos 7:23, guerreando contra a lei da minha mente, fecha aspas.
Há, ao que parece, duas leis dentro de nós, a lei do pecado e a lei da graça. Mas leis que se opõem umas às outras não podem obter poder soberano sobre a mesma pessoa ao mesmo tempo. O poder soberano nos crentes está nas mãos da lei da graça, declara o apóstolo, abre aspas. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, fecha aspas. Romanos 7, 22. Obediência a essa lei se dá com prazer e paz no homem interior, porque sua autoridade é legal e boa. Mas quando a rebelião contra a lei da graça se manifesta por meio do poder do pecado, então há conflito e guerra. Veja Romanos 7, 15 e 16. Mas não é estranho que a lei da graça prevaleça não somente nas afeições, veja Romanos 7, 22, mas também na vontade, 7, 18, e no entendimento, 7, 15 e 16. No entanto, como é possível que a lei da graça, embora aceita livre e alegremente pela alma, não seja plenamente soberana na vida do crente? O apóstolo admite que, abre aspas, o desejo de fazer o que é bom, não consigo realizá-lo, fecha aspas. Romanos 7, 18. A oposição que o pecado cria à disposição geral da alma nos dá a resposta. Por causa da oposição do pecado ao propósito geral da alma, ninguém caminha em perfeita conformidade à vontade de Deus em todas as coisas. É claramente o propósito de Deus que o homem assim o faça. Apegar-se ao Senhor de todo o coração é a disposição do justo. Veja Atos 11, 23. Paulo, no entanto, confessa, abre aspas, não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Fecha aspas. Filipenses 3, 12 e 14. Note como Paulo usa três expressões para indicar o vigor, a seriedade, a diligência e a constância necessários à perseguição desse propósito. Abre aspas. Prossigo para avançar, fecha aspas. Abre aspas, avanço, fecha aspas. E, abre aspas, prossigo para o alvo, fecha aspas. Elas são necessárias, porque sem elas o coração é seduzido pela lei do pecado a rebelar-se. Note como o pecado ataca a alma de forma deliberada. Pedro nos adverte, abre aspas, se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma, fecha aspas. 1 Pedro 2,11. Abre aspas. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Fecha aspas. Pergunta Tiago. Abre aspas. Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Fecha aspas. Tiago 4,1. O pecado quase sempre ataca por meio da vaidade da mente, da carnalidade das afeições ou da insensatez da imaginação. O apóstolo, por isso, clama em Romanos 7,24, abre aspas, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Fecha aspas. Na angústia do desespero não há nada mais maravilhoso e, no entanto, mais horrível que a perturbação da alma diante das realidades do pecado. A alma não sabe o que fazer. Ela odeia, aborrece e abomina o mal para o qual se inclina, despreza seus pensamentos e estes, no entanto, se impõem sobre ela. Por que então eles a dominam? Ai de mim, diz Paulo. Não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Romanos 7,17. Paulo está dizendo, abre aspas, tenho um inimigo implacável dentro de mim do qual não consigo me livrar. Miserável homem que sou, quem me libertará? Fecha aspas. O pecado também sustenta sua guerra comprometendo as afeições e atraindo-as para uma aliança contra a mente. A graça pode estar entronizada na mente, mas se o pecado controla as afeições, terá se apoderado de uma fortaleza a partir da qual irá atacar a alma continuamente. Como veremos, portanto, a mortificação é especialmente direcionada a controlar as afeições. Em Colossenses 3,5 temos o mandamento, abre aspas, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria, fecha aspas. Nossa natureza terrena são as afeições e inclinações do coração. Ela se torna o principal assento do pecado no crente.
Todos os dias observamos cristãos de destaque que possuem corações e estilos de vida visivelmente não mortificados. Suas afeições claramente não foram, abre aspas, crucificadas com Cristo, fecha aspas. Gálatas 2:20. Nessa batalha espiritual, o cristão precisa ser ensinado a andar humildemente diante de Deus. Duas coisas são necessárias para nos humilhar. Primeiro, consideremos Deus em sua grandeza, glória, santidade, poder, majestade e autoridade. Então, consideremos a nós mesmos em nossa condição precária, miserável e pecadora, especialmente em nossa inimizade contra Deus, que ainda permanece em nossos corações. É evidência clara de uma alma graciosa quando ela voluntariamente mergulha na parte secreta de seu próprio coração e arranca por completo qualquer mal ou corrupção que nele se encontre. O profeta diz de Efraim que ele gostava muito de trilhar. Veja Oséias 10:11. Do mesmo modo, quase todos gostam de ouvir sobre a doutrina da graça, do perdão dos pecados, do amor imerecido. Mas tratar do solo duro dos corações, arrancar o mato e os espinhos que nele crescem, não é uma tarefa na qual alguém tenha prazer. Oséias 10:12. É a preguiça e a negligência, no entanto, que precisamos abandonar. Caso contrário, estaremos enganando a nós mesmos. A fim de arar esse solo duro, como dissemos, devemos primeiro andar com Deus. Ele tem prazer no humilde e no quebrantado, naqueles que tremem ao ouvir a sua palavra. Trata-se da condição daqueles que possuem um senso adequado de sua indignidade. Isso produz reverência a Deus, um sentimento de distância em relação a Ele, admiração por sua graça e compaixão e uma profunda consciência de sua misericórdia. Então, ao andar com outros, estaremos livres do grande mal de julgá-los sem misericórdia e de censurá-los com impiedade. Isso nos leva à humildade e à compaixão, tanto quanto à prontidão em perdoar e não considerar as ofensas dos outros. Devemos ponderar sobre qual é a nossa própria condição. Veja Gálatas 6:1. A pessoa que compreende o mal em seu próprio coração é a única que é útil, frutífera e sólida em suas convicções e obediência. As outras somente se iludem e assim descontentam famílias, igrejas e todos os outros relacionamentos. Em seu orgulho e no juízo que fazem de outros, elas demonstram grande inconsistência. 3. O pecado também se opõe a Deus ao aprisionar a alma. Abre aspas. Vejo outra lei tornando-me prisioneiro da lei do pecado. Fecha aspas. Paulo escreve em Romanos 7:23. No texto, o apóstolo está enfatizando não somente o poder e as ações da lei do pecado, mas também o seu sucesso. Ninguém almeja conquista maior que aprisionar seus inimigos, de modo que as Escrituras usam isso como uma imagem de grande sucesso. Assim, o Senhor Jesus Cristo, em sua vitória sobre Satanás, abre aspas, levou cativo o cativeiro, fecha aspas, Efésios 4:8. Esse cativeiro é a lei do pecado. Não há um ou outro pecado em particular, mas ao princípio básico que ela encerra. Por isso Davi orou tão intensamente, abre aspas, quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guardo teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro e inocente de grande transgressão. Fecha aspas. Salmo 19, 12 e 13. Abre aspas. Essa é a minha condição, fecha aspas. Ele argumenta. Guarda-me daqueles pecados, tais como orgulho e excesso de confiança que me tornam cativo. Do mesmo modo, Jabes orou, abre aspas, abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores, fecha aspas. 1 Crônicas 4:10. Quando os homens caem em pecado, também ficam cativos dele. Paulo fala daqueles que podem voltar à sobriedade e escapar da armadilha do diabo, abre aspas, que os aprisionou para fazerem a sua vontade, fecha aspas, 2 Timóteo 2:26. Embora possa parecer que sua própria cobiça os engana, eles são de fato aprisionados pelo laço do diabo. Assim é dito que eles são capturados com vida, como se fossem animais apanhados em uma armadilha. Podemos muito bem fazer essa pergunta. Estaria o poder dominador de um determinado pecado no pecado em si? Ou sua energia teria origem na influência da tentação sobre ele? Isso pode ser respondido de duas maneiras. Primeiro,
Muito do poder do pecado está no próprio Satanás, quando um determinado pecado não exerce nenhuma influência ou atração sobre nós. Se não é algo ao qual somos naturalmente inclinados, podemos então atribuir seu poder diretamente a Satanás, que impõe suas sugestões sobre a imaginação. Do mesmo modo, quando uma cobiça dominante não exerce apelo direto à carne, sua atração também provém de Satanás. Normalmente, a cobiça apela à carne por meio da sedução de ganhos e prazeres. Quando não é assim, Satanás então é novamente a sua fonte. Portanto, quando Paulo fala em Romanos 7 de nosso cativeiro, não há um ou outro pecado particular, mas a lei do pecado, cuja presença e fardo somos forçados a suportar, quer gostemos disso, quer não, somos então forçados a suspirar e clamar por libertação. A ideia do cativeiro sugere uma condição que não desejamos experimentar. Nós nos opomos a ela, mas ela nos é imposta contra a nossa vontade, à qual o hábito espiritual da graça nos poderia ajudar a resistir. Podemos observar 4 coisas, então, sobre o cativeiro do pecado. Primeiro, o poder do pecado é grande para nos impor um cativeiro assim. Segundo, o pecado é muito bem sucedido em aprisionar os homens. Há também muitos estágios de servidão aos quais um homem pode ser conduzido cada vez mais profundamente. Terceiro, o cativeiro é uma condição miserável e degradante para se estar. Quando alguém é forçado a experimentar uma situação que abomina, o jugo sobre o seu pescoço aperta ainda mais, chega a partir o coração. Quarto, o cativeiro é uma condição particular dos cristãos. Homens não regenerados jamais são aprisionados pela lei do pecado. Eles são capturados por um ou outro pecado em particular, mas esse é o cativeiro de crentes que não desejam pecar. Ao contrário, eles querem de fato amar a Deus e odeiam o pecado. 4. O pecado gera a loucura. A lei do pecado possui ainda uma outra característica. Ela gera fúria e loucura. Faz de um homem, abre aspas, uma jumenta selvagem, fecha aspas. Jeremias 2:24, Oséias 8:9. Faz de idólatras, enfurecidos por sua cobiça, abre aspas, enlouquecidos por causa de seus ídolos horríveis, fecha aspas. Jeremias 50:38. A natureza da lei do pecado é a de rasgar e atormentar a alma em sua loucura desenfreada de cobiça. Isso pode ocorrer em algumas grandes tentações, como a que Davi teve com Batseba. As pedras de carvão ardentes são sopradas pelos folhos de Satanás dentro da fornalha de fogo. Do mesmo modo, uma experiência anterior de pecado é uma vantagem que Satanás usa para promover outro assalto mais espetacular. Sem o registro anterior do pecado, o assalto maior não é possível. A fúria e a loucura do pecado levam à rejeição do domínio da força, embora essa força seja apenas momentânea. O senso da presença de Cristo é então perdido. Isso acontece quando as inclinações das afeições para com Cristo são enfraquecidas, turvadas e sufocadas de algum modo. A desobediência, então, é uma consequência, a despeito da advertência, abre aspas, não façam essa abominação detestável, fecha aspas. Jeremias 44:4. Essa loucura é frequentemente acompanhada por desatino e destemor. O poder do julgamento consistente é totalmente ignorado, juntamente com toda a influência que ele exerce. Isso leva os homens a desprezar a Deus e seus caminhos, mesmo se isso representar a perdição, desde que sua cobiça seja satisfeita. Ainda assim, Deus lida com o pecado que habita o interior. No entanto, mesmo quando a alma deixa de estar sob o poder da graça renovadora, Deus lida com ela por meio da graça preventiva. Isso está ilustrado em Oséias 2:6, onde Deus diz, abre aspas, por isso bloquearei o seu caminho com espinheiros, eu a cercarei de tal modo que ela não poderá encontrar o seu caminho, fecha aspas. Deus coloca barreiras para obstruir o caminho dos pecados. E ele age assim de 2 maneiras. Primeiro, Deus nos apresenta considerações racionais. Essas considerações são o medo da morte, do julgamento e do inferno. Deveríamos temer cair nas mãos do Deus vivo, pois ele é, abre aspas, um fogo consumidor, fecha aspas. Hebreus 12:29. Se um homem está sob domínio do Espírito da vida, o amor de Cristo constrange. Veja 2 Coríntios 5:14. O princípio do bem que ele pratica e do mal de que se abstém é a fé que opera pelo amor. Se esse bendito jugo é colocado de lado por um tempo,
Deus pode então colocar uma barreira de terror diante da alma para lembrá-la da morte e do julgamento vindouro. Ele enche a alma de considerações acerca das consequências maléficas do pecado para detê-la de seu propósito. Deus também lembra a alma de todas as consequências temporais do pecado: vergonha, repreensão e punição. Por esses meios, Deus estabelece uma barreira diante de nós. Segundo, Deus usa eventos providenciais com o mesmo propósito. Isso pode ser positivo ou negativo no caráter. Positivamente, Deus leva a alma a desistir do pecado e de sua busca lasciva por meio da aflição. Ele castiga os homens com doenças físicas, a fim de que mudem o seu propósito e para ocultar o pecado deles. Veja Jó 33, 17 a 19. Deus às vezes os visita com circunstâncias adversas à sua reputação, seus relacionamentos, suas fortunas e outras coisas desejáveis. Finalmente, Ele derrama e acumula suas misericórdias sobre eles para que percebam mais uma vez de quem essas bênçãos vêm e ainda contra quem estão se rebelando. Em certo sentido, Deus pode efetivamente atrapalhar alguns em sua busca pelo pecado, e isso consideraremos mais adiante. Apesar dessas coisas, no entanto, a fúria e a loucura do pecado podem continuar inabaláveis. O pecado faz isso através da possessão da mente, suprimindo qualquer reflexão sobre as consequências de suas ações. O pecado também faz isso por meio da resolução secreta e obstinada de aventurar-se em seu curso insano, sejam quais forem as consequências. Desse modo, observamos a energia, a força e a violência do pecado em todo o seu poder desnudo.